Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa segunda-feira o Evangelho está em Mateus capítulo 23, de 13 a 22. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando consegues, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito de nós falamos assim. Quando nós queremos, fazer com que aquilo que a gente está falando é verdadeiro e o outro desconfia, a gente fala assim: por Deus do céu, como tem essa luz me iluminando. O que você deve fazer? Sim ou não? É verdade? Sim. Então jura. Não vou jurar. Se você não quiser acreditar em mim, tranquilo, não há necessidade de eu provar para você. Simples assim. Não jureis. Eu quero que eu juro pela alma da minha mãe, muitas pessoas falam. Eu juro pela alma do meu pai. Não. É errado. A pessoa tem que acreditar naquilo que você está falando. Se ela não acreditar, não é um problema seu, é um problema dele. E você não precisa procurar, meu irmão, minha irmã, explicação para aquela situação, para aquele problema. Sim, sim, não, não. Outra coisa é pecado. Por Deus do céu, a palavra está dizendo que você está jurando pelo trono de Deus. Aquilo que eu sempre falo, nós falamos aqui no programa, quem muito se cheira, muito se fede. Eu disse: o que é isso? A pessoa fica aqui, e não toma um banho, o que vai acontecer? Ela vai feder, vai passar o desodorante, talvez funciona 24 horas e não tomou banho. Então, o que eu quero dizer? Às vezes as pessoas ficam jurando pela alma do meu pai. Gente, não pertence, simplesmente sim ou não. O que passa disso, meu irmão, minha irmã, vem do maligno, vem do diabo. Se você quer falar para a pessoa, fala assim: meu irmão, eu não vou jurar, que isso é pecado. Entendeu? A palavra de Deus, ela é fiel. Ela é fiel a todo momento. Então não há necessidade. E aqui Jesus diz assim: fariseus
hipócritas, vós percorreis, né? Vós, mestres da lei, vós fechais o reino dos céus, homens, vós, porém, não entrais. A preocupação dos fariseus era o financeiro. Sem medo de errar e sem medo das consequências, Jesus bota o dedo na cara dos fariseus e os chama de fariseus hipócritas. Jesus falou que os fariseus nem entravam no reino dos céus e nem deixavam entrar aqueles que queriam entrar. Uma vez tinha um senhor que estava ele era fotógrafo, né? E ele estava no aeroporto. Na hora que ele estava entrando no aeroporto, né? Na hora que ele estava entrando no aeroporto, ele viu uma pessoa vindo em direção a ele. Aí ele começou a querer filmar, o cara foi para o outro lado, ele ia para o outro lado. Aí ele voltou, ele ia também, e foi para lá. Aí o que estava tirando a foto disse assim: de que jeito que eu quero? De que jeito você quer que eu saia? Ele disse assim: eu quero que você saia da frente do governador. Às vezes nós atrapalhamos, a graça não acontece na nossa vida e nós impedimos que as outras pessoas se convertam. Será que não já vimos esse filme? Tem gente por aí que, se mostrando como ungido de Deus, mentem às pessoas simples, falando sobre curas mirabolantes, pura mentira. Por trás disso está o financeiro, meu irmão. E aqui, ai de vós, hipócritas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, todos nós somos pecadores, porém, o que não podemos ser é incoerentes, entendeu? Incoerência é agir em desacompasso com a verdade e viver uma mentira. É cometer verdadeiros absurdos, como, por exemplo, simular milagres para enganar o pobre e os mais ingênuos. Isso é contrassenso, um paradoxo, entendeu? Trata-se de um desatino, de um disparate moral, uma contraposição, ou seja, mostrar ser uma coisa quando na verdade é outra coisa, completamente contrário. Foi o que Jesus chamou de sepulcro caiados, chamou aqueles fariseus e aqueles povos hipócritas, né? Sepulcro é o morto, o cadáver. Caiado quer dizer pintado, maquiado. Seria como pintar um cadáver para que, ao olhar nele, possamos pensar que ele está vivo. Que Deus abençoe a nossa vida, a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo depois que comunga, Jesus entrou dentro do seu corpo. A ciência diz que leva 1 minuto para que o coração consiga jogar o sangue em 94 mil quilômetros de extensão que existe as nossas veias, artérias e capilares. 1 minuto. A velocidade média é de 5.560.000 quilômetros por hora. Nem virtual. Significa o seguinte: você levantou, saiu daí, veio aqui. Ao voltar no seu lugar, a Eucaristia que você já recebeu, dissolveu, Deus se derrete dentro da sua língua, entra em contato com a corrente sanguínea. 1 minuto depois, é a ciência que diz, não existe nenhuma parte do seu corpo que não contenha o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo.